Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No vídeo passado, eu falei sobre paralisia facial de Bell e um aluno meu, um colega, na verdade, de profissão, ele pediu para fazer um vídeo sobre neuralgia do trigêmeo. E aí, é claro que eu vou falar sobre a neuralgia do trigêmeo, sob o olhar da medicina germânica, né? Então, eu vou falar um pouquinho também sobre o que a medicina alopática diz, né? Quais são as informações que a gente já tem sobre esse assunto, de uma forma mais convencional. A gente vai falar também sobre a hierarquia dos tecidos, né? Das disfunções, quais possibilidades a gente tem dentro dessa hierarquia. A gente vai falar também sobre a causa biológica, ou bioemocional, aí, entre aspas. E a gente vai falar sobre a importância do bando na sobrevivência e principalmente nesse sintoma. Então, o que a medicina alopática diz, né, sobre esse assunto? A neuralgia do trigêmeo é uma perturbação de dor crônica que afeta o nervo trigêmeo, o nervo responsável pela sensibilidade do rosto e funções motoras, como morder e mastigar. É uma forma de dor neuropática. Como a gente está falando aqui da neuralgia do trigêmeo, neuralgia, que é mais associada aí à sensibilidade, a gente vai falar, lógico, muito mais do ramo sensitivo, né, desse nervo. E em relação à causa, né, o que causa a neuralgia do trigêmeo, segundo a medicina alopática? Embora se desconheça aí as causas exatas, acredita-se que a doença seja resultado de perda de mielina do nervo trigêmeo. E aí, entre as causas dessa perda de mielina, mais comum aí seriam a compressão do nervo, causando aí um prejuízo vascular. E aí um local onde se associa muito a essa compressão, dentro da medicina convencional, é na saída do tronco cerebral. E aí também associado à esclerose múltipla, associado a acidente vascular cerebral, que também vai causar prejuízos vasculares, né, do fluxo vascular de nutrição desse nervo, e também a traumas, né, traumas físicos. Entre outras possíveis causas menos comuns, aí estão tumores, inclusive um tumor em uma região que pode causar uma compressão também nessa região, é bem pertinente, né, essa ideia. Ou a malformação arteriovenosa, que vai causar um prejuízo na nutrição desse nervo, e a gente sabe que nervo precisa de sangue, né, precisa de oxigênio. Nervo sem oxigênio sofre, então pode sim causar, nesse caso aí, uma dor, né, uma neuralgia aí do trigêmeo também. E a medicina convencional faz o diagnóstico baseado em exclusão, né, então ele vai eliminando, vai por eliminação, né, de possibilidades até chegar aí na neuralgia do trigêmeo. Os maiores sintomas de quem sofre com isso, né, é uma dor súbita, intensa, lacinante e semelhante a choques elétricos, né? E aí geralmente vai acontecer em um dos lados, ou seja, geralmente é unilateral. E aí a duração dessa dor pode variar aí de segundos a alguns minutos, mas geralmente se repetindo, né? Com períodos onde dói, para de doer, depois lá na frente volta a doer de novo. Então é comum ocorrerem vários episódios ao longo de algumas horas ou ao longo de um dia. Então existe uma forma atípica, né, de neuralgia do trigêmeo que, ao invés de causar essa dor que fica indo e voltando, lacinante, mais intensa, é uma dor mais ardente e constante, né? Porém menos intensa do que essa dor que fica indo e voltando. Os episódios podem ser desencadeados por toque no rosto, né, qualquer toque no rosto, ou muitas vezes sem o toque no rosto também ele pode acontecer. E aí veja bem, né, em relação às possibilidades, e associado principalmente à hierarquia dos tecidos, né, que é o quanto um tecido ele exerce hierarquia sobre outro, um tipo de tecido, por exemplo, músculos, articulações, né, como a gente vem falando, inclusive nos outros vídeos. Aqui a gente já parte do sistema nervoso periférico, né? A gente já está falando de nervos periféricos, associado aí, lógico, a pares cranianos, mas sim é um nervo periférico. Então, o nervo periférico, por si só, não teria motivo, né? É por isso que a gente falou de possibilidades como compressão, dificuldade vascular, porque o nervo periférico, se ele está bem nutrido, se está tudo ok, ele funciona bem. Porém, com dificuldades a nível de nutrição vascular, de não chegar o fluxo sanguíneo correto para esse nervo, ele pode sim ter dor. Ele pode então manifestar dor. E aí, o que pode causar dificuldades a nível de fluxo sanguíneo? A gente falou em barreiras, né? A gente falou sobre compressões a nível de saída do nervo, a gente falou em compressões até a nível arterial mesmo, onde o fluxo sanguíneo fica mais difícil de chegar lá. E aí a gente associou a tumor, a gente associou, por exemplo, alguma passagem mais estreita, alguma diferença anatômica que pode causar uma dificuldade de passar uma artéria, de passar um nervo. Isso pode vir a causar também a neuralgia do trigêmeo. E aí, fora essas questões mecânicas, né, que aí não tem muito o que se fazer, a não ser quando por exemplo, um tumor, aí existem outras formas de tratamento, existem outras formas de olhar para isso. Mas e quando não tem nada disso, né? A maioria dos casos, a maioria dos pacientes, quando vão buscar a causa da neuralgia, não encontram nenhum tipo de bloqueio, né? Nenhum tipo de falha de nutrição sanguínea, nenhum tumor lá, nada está acontecendo, porém o paciente tem neuralgia do trigêmeo. Então, principalmente nesses casos, a medicina germânica ela traz uma possibilidade, né? Ela traz uma explicação que é extremamente plausível, principalmente do ponto de vista anatômico e neuroanatômico, né? A gente sabe, por exemplo, que associado ao sistema nervoso autônomo, um gânglio, né? Um gânglio simpático, quando ele é estimulado, ou seja, aumentar o seu tônus simpático,
as artérias controladas por esse gânglio vão fazer uma vasoconstrição, né? Vão ficar mais estreitas. E aí, então, todas as estruturas que são nutridas por esses nervos aí vão sofrer uma queda de nutrição vascular, de fluxo sanguíneo. E aí, então, se existe um nervo que está envolvido em algum processo biológico, que está envolvido em alguma estratégia biológica de sobrevivência, ele já vai estar precisando de mais fluxo sanguíneo, ele já vai estar precisando de mais metabolismo, e aí, então, ele vai ter uma chance maior de sofrer com essa dificuldade nutricional. E aí eu estou falando de modificações, de mudanças, de dificuldades a nível de ambiente, né? Então, a gente está falando dos traumas biológicos. E aí, veja bem, em relação a esse gráfico aqui, né? Esse é um gráfico que eu costumo mostrar sempre, né? Quando eu vou explicar algum sintoma, né? Esse é o gráfico que o Dr. Hammer, que é o descobridor aí das leis biológicas, deixou para a gente aí, né? E é um gráfico que explica todas as patologias, né? Não é receita de bolo, é que todas as patologias estão em algum lugar desse gráfico aqui. Então, o seu cliente que tem neuralgia do trigêmeo, antes de iniciar esse sintoma, ele passou a vida inteira dele com a sensibilidade do nervo trigêmeo normal, né? Alguma coisa fez isso mudar. Então, dentro desse gráfico aqui, a neuralgia do trigêmeo ela já acontece nessa fase aqui, ó. Isso quer dizer que alguma coisa aconteceu aqui, né? A gente chama aqui de DHS, ou impacto biológico, ou conflito biológico, algum trauma aconteceu aqui, que fez com que o sistema nervoso autônomo desse indivíduo entrasse em simpaticotonia, e a gente já falou sobre as repercussões disso no gânglio estrelado, né? Que é o gânglio que controla o fluxo sanguíneo para a cabeça e pescoço. E aí, durante todo esse período em que o indivíduo estiver vivendo essa luta e fuga, né? Essa necessidade de sobreviver, né? De se proteger, ou de fugir, de lutar, ou sobreviver, seria a palavra mais indicada aqui, a sensibilidade associada a esse nervo, que é o nervo trigêmeo, ela fica aumentada. Acontece alguma coisa que faz a sensibilidade desse nervo aumentar. E aí é como se o inconsciente desse indivíduo manifestasse assim, tipo, para sobreviver eu preciso ter uma sensibilidade aumentada nessa região. E a gente vai começar a pensar, né? O que poderia fazer um indivíduo, né, ter uma necessidade de aumentar a sensibilidade do nervo, né, trigêmeo, da região do nervo trigêmeo para sobreviver? E essa sensibilidade aumentada vai dar um tipo de dor que a gente chama de dor reumática, né? A dor reumática é um tipo de dor onde ela é uma dor mais espalhada, ela não é uma dor tão pontual, geralmente ela pega em uma grande região, né, uma região maior, né, o cliente geralmente costuma dizer assim, olha, dói aqui, ó, dói nessa região, ou então ele espalha o braço, assim, quando era o braço, né. E aí, no caso da neuralgia do trigêmeo, ele vai referir, né, nas regiões onde esse nervo vai atuar, né, que é a região do rosto. E aí aqui a gente vai ver, por exemplo, o que pode fazer com que o indivíduo tenha uma necessidade de aumento da sensibilidade, né, da percepção de sensibilidade do nervo trigêmeo para poder sobreviver. E aí, para entender isso, a gente precisa entender a importância do bando na sobrevivência, né? Animais que se organizam em bando, né? Animais que se organizam em grupos, que têm uma hierarquia, e principalmente animais que são presas, né? Animais que são caçados, mas na verdade eu estou falando de todos os animais que se organizam em bandos, mas a importância de falar da presa e do predador aqui, né, da caça e do caçador aqui, é para a gente entender de onde vem a necessidade de manter uma atividade de sensibilidade mais alta no momento onde eu estou vivendo uma questão de sobrevivência. Então, olha aqui essa imagem. Então, nessa imagem eu tenho aqui um predador e tenho aqui duas presas, né, fugindo. Esses animais, antes de estarem nessa condição, isolados aqui e vulneráveis, eles estavam juntos num bando. Então, à medida que esses animais foram se organizando em bando e foram vivendo e foram sobrevivendo, né, isso foi um fator de sobrevivência na vida deles, essa informação ela vai sendo passada pelo DNA para as próximas gerações, no sentido de, olha, para que vocês tenham mais chance de sobreviver, vocês têm que ficar juntos, em bando. E aí, então, quando esses indivíduos estão em perigo, se separar do bando é um grande problema. Assim como se aproximar muito do predador é um grande problema. É daí que vem as necessidades associadas a gente ter percepções, necessidade de manter contatos, né? E no caso da neuralgia do trigêmeo não é diferente. E aí o que acontece nessa imagem é que, ao mesmo tempo que há uma necessidade de retomar, de perceber novamente o contato com o bando, há também uma necessidade de perceber esse afastamento, ou seja, de perceber que o predador está longe. Então, o conflito de separação, que é o que a gente vai falar aqui, ele está tanto associado à minha necessidade de manter o contato que me mantém seguro, mas também à minha necessidade de afastar os contatos que me mantêm inseguros ou em perigo. Isso quer dizer que o conflito biológico que vai estar associado aí à neuralgia do trigêmeo, né, o que vem antes, né, da neuralgia do trigêmeo, é um conflito de separação brutal, injusta. É como se a percepção fosse tão profunda, né, fosse tão intensa, que é uma percepção de que foi arrancado de mim. É geralmente assim que os clientes descrevem, quando eles descrevem o conflito que eles viveram associado aí à neuralgia do trigêmeo. Então é como se fosse arrancado da minha cara.
né? É uma separação onde eu, sei lá, perdi o contato com parentes muito queridos, que eram muito próximos de mim, e aí então é como se esse parente foi arrancado da minha cara, da minha visão, do meu rosto, né? Ou então pode ser uma situação onde a pessoa se sentiu completamente constrangida, onde a pessoa sentiu uma necessidade muito forte de romper o contato com alguém, de arrancar mesmo essa pessoa, né, do rosto, né? Quando a gente fala, a sensação foi no rosto, né? Então isso vai acontecer durante uma briga, por exemplo, durante uma discussão muito grande, onde a pessoa diz assim, olha, não dá mais, eu tenho que me separar dessa pessoa, sabe? Ou então, quando uma pessoa viaja, vai morar em outro lugar, e aí a minha percepção de que eu não vou ver mais aquela pessoa, não quero que ela vá, e a sensação de que ela foi arrancada de mim, sabe? Bom, eu espero que você tenha entendido aí, que você tenha gostado da informação, que isso te ajude na sua prática clínica, caso você seja terapeuta, mas caso você seja alguém que sofre de neuralgia do trigêmeo, que isso também possa ter lhe ajudado, eu já fico muito feliz, ok? Então, se você é terapeuta, se você é profissional da saúde, quer conhecer um pouco mais desse tipo de informação, né? Quer ouvir falar um pouco mais das questões biológicas associadas aí aos sintomas, eu tenho um workshop online gratuito de medicina germânica. O link para se inscrever está aqui na legenda, ok? Então, um forte abraço aí, até o próximo vídeo.